bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Hoje a gente vai continuar, né, o que a gente estava falando sobre a questão da agricultura e das atividades primárias na América, tá? No continente americano. Então, eu destaquei algumas atividades que são muito importantes para o desenvolvimento do setor primário no continente americano, tá bem? Então, como é que a gente vai começar? O setor pesqueiro, que é um dos primeiros na questão de desenvolvimento econômico, né? Então, a maioria dos países começa nessa questão do setor pesqueiro, que tem dois pontos que são primordiais. A questão do que é um recurso renovável, né, um recurso que sempre vai se renovando, e também, por conta disso, a questão do período de defesa. Por quê? Porque é um setor que precisa muito do olhar, do cuidado, do poder governamental. Por quê? Porque essa questão de ser um recurso renovável, ele só vai ser se a gente respeitar o tempo de pesca e o tempo do período de defesa, que é justamente esse tempo que não se pode pescar naquela região, porque está se renovando os produtos, os peixes no caso, tá bem? Então, esse período de defesa normal, basicamente é isso aí. Aí na página 159 vem dizendo assim, ó. Portanto, foram criados organismos reguladores que buscam evitar a superexploração deste recurso, como eu acabei de falar, que vai ter esse período de defesa, que é a época de reprodução. Então, o que é que vai acontecer? Justamente foi necessário que se tivesse essa preocupação e essa organização e fiscalização de não explorar demais uma região, porque quando se explora demais e não respeita o período de defesa, esse período de reprodução, não vai se ter um recurso renovável, porque vai acabar, não vai ter mais quem reproduz ali, então esse recurso vai acabar. E é um dos principais setores da economia no continente americano, que são os países subdesenvolvidos, tá bem? E que é um setor que movimenta muito a economia também. Agora, o que vai acontecer? Dentro disso, a gente vai ver dois tipos de agricultura, basicamente, que vai ter dentro do continente americano. A agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A agricultura de subsistência, a gente já sabe, que é a agricultura que é feita por pequenos produtores, né? Que são normalmente que tem a família que vai produzir ali para o sustento da família e que para pequenas feiras, então são pequenos produtores, tá bem? E o comercial, que são os produtores maiores, que é chamado de latifundiário, que normalmente vai se ter a monocultura, que é a produção de um único alimento. Então, a maioria desses latifundiários que tem esse grande comércio vai se focar em um produto só. Dá um exemplo. A Alagoas já foi o maior produtor de açúcar, né, do país. Por quê? Porque alguns anos atrás se tinha muitas usinas de açúcar, então o principal produto produzido aqui em Alagoas era o açúcar, tá? O Brasil, por muito tempo, foi o maior produtor de café, a gente já sabe, até de um período que dividiu a história nessa questão do café, das grandes lavouras de café. Então, esse processo de monocultura é justamente quando se volta e se foca apenas em um produto e se fica se especializando naquele produto só. Só que com o passar do tempo foi vendo que era necessidade de ter uma diversidade de produção para que a gente pudesse crescer economicamente, tá bem? Então, na América, né, no continente americano, a gente vai ter esses dois tipos de agricultura, de subsistência e comercial. E aí, a gente vai para a questão da agropecuária, que também é uma questão que tem um desenvolvimento e um contraste, porque quando se tem técnicas simples e os pequenos produtores, e para conta pronto, né, vai se ter os grandes produtores que vai focar no mercado interno, tá? E essa questão de se focar no mercado interno, esse processo aqui também vai dar resultado ao eixo rural. Porque esse eixo rural é justamente esse deslocamento que foi necessário do homem do campo para as cidades, para os centros urbanos, para que
se trabalhasse nas grandes indústrias, num processo de revolução industrial e tudo mais. Então, todo esse processo da gente identificar qual é o processo de industrialização, qual é o processo de economia, como é que está a agricultura, como é que está a pecuária daquele determinado país, a gente vai ver esse processo também na questão social que vem trazer o eixo rural, né? Que é justamente essa saída do homem do campo para os setores urbanos, para industrializar, para buscar melhores condições de vida e tudo mais. E nessa questão, como eu falei aqui, vai predominar muitas vezes essa questão aqui, vai estar maior, né, nos países que é a agricultura de subsistência. Por quê? Porque a maior parte das terras estão onde? Com os latifundiários, que são os grandes empresários, que vai focar, na maioria das vezes, em um produto para produzir, para se especializar, para se ter um poder de compra, né, uma moeda de troca. Então, essa é a questão que a gente vem falando também das questões de terras, que a gente já viu em outros capítulos. Então, por isso mesmo que essa questão da agricultura de subsistência vai estar mais ligada a esses países, porque também é um ponto positivo para os latifundiários, tá bem? É aquela questão, não é meu adversário que consiga estar frente a frente comigo, mas a forma com que ele produz me facilita também, principalmente mão de obra barata, matéria-prima barata. Isso vai facilitar para os grandes produtores e também para os países mais desenvolvidos. Por isso que quando a gente vai verificar os países subdesenvolvidos, a gente vai ver o quê? Que tem grandes indústrias, grandes empresas que colocam a sua sede lá. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, tá? Então, a gente vai ver aí grandes empresas que a gente tem aí um nome muito fácil de se identificar, essas multinacionais que vêm para determinados países subdesenvolvidos. Não é só com o interesse de desenvolver o país, não, é porque a mão de obra ali vai ser mais barata, né? A matéria-prima ali vai ser mais barata, então para ele é mais satisfatório, é mais lucrativo colocar nesses países subdesenvolvidos. E sabendo que na sua maioria vai ter essa agricultura de subsistência, então a maioria das pessoas que vão estar ali vão estar dispostas ao trabalho, vão estar dispostas a certas condições, entendeu? Por questão de necessidade também, tá? E isso também vai estar totalmente ligado a essa questão do eixo rural, que é essa saída do homem para a cidade urbana. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais, a gente se inicie dentro desse processo do que foi. Então, a gente vai ver também que vai existir diferenciações entre as Américas. Tem aí a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Vai ter uma diferenciação ou outra, dependendo do país, do desenvolvimento do país, sobre esse trabalho, esse mecanismo da agricultura, da pecuária. Vai depender muito da região do país que vai se ter. Mas, como eu falei inicialmente, os dois tipos básicos vai ser esses: ou subsistência ou comercial, que vai estar totalmente ligado aos latifundiários, que são os grandes empresários, tá bem? Então, para que a gente entenda um pouquinho esse universo da agricultura, e do desenvolvimento do setor primário no continente americano, a gente vai entender essas questões aqui de como funciona cada setor e a importância desse setor, tanto no desenvolvimento interno como para a visão ou para os interesses externos, né, tanto de exportação como de importação, tá bem? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem perguntar, a gente vai entender da melhor forma possível, só não deixem questões de branco. A partir da página 159 e a 161, vocês conseguem responder o exercício tranquilamente, tá? Só não deixe as questões em branco, tá bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida é só perguntar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.